Nessa aula vamos falar da técnica mais usada para responder questões de prova oral, ainda que você não saiba bem a resposta, o método dedutivo. Na prova oral, existem duas grandes técnicas de resposta, o método dedutivo e o indutivo. No método dedutivo, você começa a responder a pergunta de forma parcelada. Primeiro você contextualiza, tocando aspectos gerais do tema, depois aborda assuntos conexos e vai afunilando a resposta até chegar no núcleo duro da pergunta. Aqui você constrói as respostas aos poucos. No método indutivo, você começa já respondendo diretamente o núcleo da pergunta. Você responde de cara o que o examinador perguntou e só depois você começa a ampliar a resposta, explicando os porquês e tangenciando assuntos conexos, bem como o contexto. E quando você deve usar um método ou outro? Depende se você sabe a resposta de forma imediata ou não. Boa parte das perguntas você não vai saber de cara a resposta. E por vezes você não vai ter nem ideia da resposta. E é como você reage a essas perguntas que vai definir a sua nota na prova oral. Por isso, o mais importante para a prova oral é dominar e treinar o método dedutivo para responder e se acostumar a responder esse tipo de pergunta que você não domina tão bem. Então vamos lá, vamos falar do método dedutivo. O método dedutivo ele é ideal para as respostas em que você conhece o tema, mas não sabe responder especificamente essa questão, ou conhece o tema, mas está na dúvida de qual é a resposta. Também é muito adequado para aquelas perguntas em que você precisa de tempo para desenvolver um raciocínio. Em todos esses casos, você deve usar o método dedutivo. Como ele funciona? Você começa abordando aspectos gerais do tema e vai afunilando a resposta, tentando construir uma resposta coerente, mesmo que você não saiba exatamente qual é ela. Como eu falei na aula passada, você não vai saber responder tudo que te perguntam. E está tudo bem, porque você pode errar e pontuar alto na questão, desde que você trabalhe bem todos os aspectos extrajurídicos que também são avaliados na prova oral. Então, mesmo que você não saiba, você não vai desistir. Você vai tentar falar o que sabe sobre o tema de modo geral. Se você valorizar esse conhecimento que você tem na questão, ainda que ele seja pouco ou que ele seja lateral ao que foi perguntado, escondendo suas falhas e concentrando no que você domina, você vai pontuar alto. E como fazer isso? Em primeiro lugar, você não vai responder de cara o que o examinador perguntou. Mas, apesar de não sair respondendo de cara, você também não vai ficar paralisado pela pergunta. Por quê? Porque o que você precisa, usando o método dedutivo, é construir uma resposta suficiente a partir do contexto, conceitos gerais. Então, diante de uma pergunta sobre um certo tema, você vai fazer uma introdução, vai conceituar o instituto abordado, explicar sua finalidade, vai falar sobre algumas coisas correlatas e argumentar. O mais importante é falar, tirar o seu conhecimento jurídico aqui para fora de uma forma articulada. Lembra que eu mencionei da minha segunda prova oral lá de procurador do Banco Central que me perguntaram um prazo que eu não sabia? Eu vou mostrar como eu apliquei o método dedutivo para tirar 8,5 de 10 nessa questão. Eu acho que a partir desse exemplo vai ficar mais claro como você deve usar essa técnica. Tá bom? Então, para você entender, a pergunta foi: qual é o prazo prescricional para cobrar valores pagos em promessa de compra e venda quando do desfazimento do negócio? Sim, uma perguntinha sacana, bem fechada, direta, e talvez você saiba a resposta, talvez não, eu mesmo não sabia. Mas agora para esse vídeo e pensa, como você responderia isso, tendo apenas alguns segundos para começar a falar? Em tese, se fosse um cliente perguntando isso a um advogado, a resposta deveria ser só um número. 3 anos, 10 anos, enfim, algo bem objetivo. Então é comum, diante de uma questão bate-pronto, uma questão direta, que o candidato se sinta pressionado a dar uma resposta de cara ou então simplesmente desistir e falar que, excelência, não me recordo. Só que o melhor jeito é trabalhar uma pergunta dessas. Se você não sabe a questão, você tem que abrir essa questão com método dedutivo e explorar melhor o tema, para que você possa demonstrar algum conhecimento sobre a matéria arguida.
No meu caso, eu não tinha a menor ideia de qual era esse prazo. E com aquele nervosismo de prova, eu nem entendi exatamente a hipótese de cara. E o que eu fiz? Sentei, chorei? Falei para o examinador que não sabia? Chutei um prazo qualquer que veio na cabeça? Claro que não. Eu respirei fundo e comecei a falar sobre o que eu sabia. E adivinha? Eu sabia o que é prescrição, para que ela serve, como ela funciona no Código Civil. Então, foi isso mesmo que eu passei a fazer. E a minha resposta, ela ficou mais ou menos assim. Excelência, a prescrição é a perda da pretensão, ou seja, a perda da proteção jurídica relativa ao direito em razão do decurso do tempo. A prescrição reprime a inércia e incentiva o titular do direito a tomar providências para exercer seu direito em um período de tempo razoável. Trata-se de um instituto fundamental, pois permite a pacificação dos conflitos e estabilizações das relações jurídicas ao longo do tempo. Os prazos prescricionais estão previstos de forma taxativa no artigo 206 do Código Civil, que prevê uma variedade de prazos conforme a natureza da relação jurídica. Há prazos expressos de 1 a 5 anos e ainda um prazo genérico de 10 anos para as relações não expressamente tratadas na lei. No caso apresentado, o comprador já havia pago ao vendedor certa quantia, a título da promessa de compra e venda. Desfeito o negócio, não subsiste qualquer motivo legítimo para os pagamentos realizados, configurando, portanto, hipótese de enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional é de 3 anos nos termos do Código Civil. E aí, tá certo isso? Tá errado. O prazo é de 10 anos. Segundo a STJ, essa pretensão de restituição de valores pagos em razão de um desfazimento do negócio não se enquadra em nenhum dos prazos previstos expressamente no Código Civil, motivo pelo qual tem que ser aplicado o prazo genérico decenal, prazo de 10 anos, lá do artigo 205. Só que olha só, essa minha exposição, mesmo errando, mesmo eu não sabendo o núcleo da pergunta, que era a porcaria do prazo, eu demonstrei para o examinador que eu dominava o tema da prescrição, que eu era articulado, que eu sabia usar uma linguagem jurídica adequada e que, principalmente, que eu tinha um raciocínio jurídico para apresentar uma solução à pergunta que foi feita, ainda que ela estivesse errada. E perceba que, se você aprender a pontuar bem nessas questões que você nem sabe exatamente a resposta, cara, fatalmente você vai ser aprovado. Ou seja, o maior hack de estudo para a prova oral é treinar muito responder pelo método dedutivo. E como treinar essas respostas dedutivas? A melhor maneira é fazendo arguições com professores que elaborem questões sofisticadas que te tirem da zona de conforto. Mas é claro, essa é uma opção geralmente limitada, né, porque tem um custo, então você precisa complementar eventuais arguições que você tenha contratado treinando com colegas, principalmente os colegas que também estão aprovados nesse mesmo concurso ou para concursos da mesma carreira. E você vai combinar com eles perguntas sobre tópicos em que você tem mais dificuldade, justamente para forçar esse treino, esse jogo de cintura. Outra maneira é pegar questões anteriores de provas da sua carreira para treinar sozinho na frente do espelho, especialmente escolhendo questões aleatórias ou das matérias em que você é mais fraco. Porque se você souber lidar com as perguntas difíceis, você vai se acostumar com a insegurança inicial de não saber responder diretamente à pergunta. E com isso, você vai aprender a construir respostas dedutivas que demonstrem que você tem o domínio dos principais quesitos objeto de avaliação na prova oral. São eles, novamente, o domínio do conhecimento jurídico, 30% a 50%, adequação da linguagem, articulação de raciocínio, capacidade de argumentação, uso correto do vernáculo e postura. Em toda essa resposta que eu apresentei para vocês, eu realmente errei o prazo prescricional, mas eu demonstrei articulação jurídica, eu demonstrei postura, demonstrei raciocínio jurídico para apresentar alguma solução. E isso, meus caros, já vai cobrir grande parte da nota que você precisa. Beleza? Esse, senhoras e senhores, é o método dedutivo, provavelmente a ferramenta que você mais vai utilizar no dia da prova oral. Agora, na próxima aula, vamos conhecer o método indutivo. Até lá!